Ai, beleza pessoal, tudo certo com você? Turn down for what? Olá amiguinhos, hoje vamos falar sobre locadoras, onde eu joguei meus jogos na infância. Joguei muito. Essas primeiras locações por minuto aconteciam nas próprias residências desses sortudos donos de Ataris no final da década de 1970. A partir daí, foi uma questão de tempo até alguém abrir um comércio para explorar os próprios videogames e transformar os clones de NES, nosso famoso Nintendinho, na nova mania dos brasileiros durante a década de 1980. Assim como nas cidades maiores, os empresários buscavam o melhor local para abrir as suas locadoras. Por aqui, as duas maiores se encontravam no centro da cidade, na praça por onde todas as pessoas passavam. E quando eu digo todas é porque são todas mesmo. A cidade tinha pouco mais de 3.000 habitantes e todas as lojas e supermercados ficavam localizadas nessa área central, próximas à igreja. Era impossível passar por lá e não avistar as locadoras. Elas faziam parte da vida social da comunidade, além de serem bonitas e imponentes. De longe, as várias TVs espalhadas por um grande salão faziam brilhar os olhos da garotada que passava pela praça. Ao se aproximar um pouco mais, o barulho ensurdecedor de mais de 10 jogos sendo jogados ao mesmo tempo, misturado aos gritos de torcidas, carros acelerando, tiros sendo disparados e garotos conversando, chamavam a atenção até da polícia. Nas locadoras maiores, as regras eram extremamente rígidas. Não era permitido falar palavrão, derrubar o controle, entrar sem camisa, ou mesmo entrar com a farda da escola, possível sinal de quem estava matando a aula para jogar. Aqui na minha cidade, essas locadoras centrais eram vistas como profissionais. Nem mesmo os jogos ficavam ao alcance dos clientes. Para escolher o que eu ia jogar, eu primeiro precisava ir até a parede com as caixas de Super Nintendo ou ao expositor com os discos do PlayStation, olhar as capas e dizer ao dono da locadora o número indicado na caixa. Com isso, ele pegava o game em uma gaveta do balcão, no caso dos jogos de SNES, ou em pequena prateleira de CDS, onde estavam os jogos de PS1. O cuidado com o acervo era tão grande que os consoles eram protegidos com um pano para não pegar poeira ou ser riscado quando ninguém estava jogando. Independentemente do tamanho, do profissionalismo, das exigências, e do preço da hora de jogo ou do aluguel dos games, qualquer pessoa era muito bem-vinda nas locadoras centrais. Justamente por estar no centro da cidade, elas formavam o principal local de encontro da garotada. Lembro que, quando algum visitante da capital ou das cidades chegavam em o primeiro lugar que ele ia procurar era a locadora. Era um espaço comum nas cidades, onde qualquer um se sentia à vontade para frequentar e se enturmar. Nem mesmo na escola eu ficava tão confortável quanto na locadora. Quando eu chegava lá, geralmente antes de abrir para ficar conversando com os amigos, eu era tratado sempre com muito carinho e atenção, tanto pelos outros jogadores quanto pelos donos. Eles cuidavam de mim e dos outros garotos como se fôssemos filhos. Claro que existia a relação de cliente, mas a amizade era ainda maior. E era justamente isso o que me fazia ir todos os dias ao centro da cidade, jogar e conversar com os amigos na locadora. Menos alternativa, para não dizer exótica, a outra locadora em que joguei longe do centro ficava em um dos bairros mais afastados da cidade. Lembro que, naquela época, muitos garotos tinham um certo preconceito com o lugar, pois ficava na zona mais carente da cidade. Eu, como tinha bons amigos e colegas de escola que moravam na região, não me importei com a localização, mesmo que o local fosse um pouco distante da minha casa. A locadora ficava em um bairro muito humilde, de pessoas simples, mas extremamente carinhosas e receptivas. Ela era pequena e ficava dentro de um galpão. Lá podíamos ver uns 4 ou 5 PlayStations ligados a TVs que ficavam dispostas em mesas de plástico e com tamboretes para o pessoal sentar. O lugar também contava com doces, salgados, um ventilador, que precisava dar conta de todo mundo, e uma dezena de jogos.
O dono, extremamente atencioso, conversava o tempo inteiro com os clientes, perguntando sobre as atividades da escola, sobre as peladas do final de semana e sobre coisas cotidianas. As diferenças desapareciam e a diversão em torno de uma paixão em comum unia toda uma geração apaixonada por videogames e por tudo que rodeia esse mundo mágico. Prova disso são os momentos inesquecíveis, as amizades verdadeiras e o aprendizado que carregamos conosco por termos vivenciado intensamente a febre das locadoras de videogame em nossos centros, em bairros simples e nas garagens improvisadas. Foi em uma destas locadoras que eu joguei pela primeira vez o Neo Geo. Falando hoje, posso dizer que foi uma experiência única, até lembro de cada detalhe. Eu e um amigo juntando nossos trocados para jogar meia hora de Art of Fighting e valeu cada centavo. Os gráficos lindos, aquela apresentação inicial de encher os olhos, o controle arcade, etc. E estas locadoras eram boas pois o pessoal que trabalhava nelas jogava de verdade, te passava dicas, truques e conversava sobre o jogo. Tinha sempre uma revista para folhear e um catálogo gringo para ficar babando nos acessórios. Durante a era dos cartuchos eu fiz amizade com o pessoal da locadora, então os lançamentos eram reservados de imediato e os funcionários da locadora na saída do trampo passavam lá em casa e jogavam a caixinha com o cartucho na garagem. Imagina você de noite, em casa, na boa você escuta, e tem uma fita lá te esperando. Aí era só correr e detonar. Nesta época eu e meu amigo jogamos Master System e Sonic, Black Belt e Alex Kidd faziam a alegria. Estas locadoras também eram responsáveis por me apresentar cards dos X-Men, bonés de baseball da Liga Norte-Americana, chicletes importados e action figures do Predador e outras coisas que eu nem sabia que existia na época. Pena que estas locadoras quase acabaram. Castle of Illusion, clássico da Sega para o videogame de 16 bits, foi um dos primeiros títulos de peso para o aparelho e honrou a fama com uma aventura de muita qualidade. Mortal Kombat 3. Enquanto o rival Street Fighter II demorou para chegar, a série Mortal Kombat conquistou muitos fãs no Mega, tornando-a mais popular dentre os donos do aparelho. Sonic Hedgehog 2 Streets of Rage 2. Depois de um começo forte, a série de pancadaria atingiu o auge com a continuação, superior todos os aspectos, o que não chegou a acontecer com o terceiro game, que mudou muito o estilo artístico e desagradou alguns fãs. Street Fighter II Champion Edition Ryu, Chun-Li e companhia demoraram para chegar ao 16 bits da Sega, mas trouxeram uma novidade e tanto. A opção de controlar os 4 chefões e selecionar personagens idênticos, funções que só chegaram depois ao Super Nintendo. Golden Axe junto com Streets of Rage, outra série de pancadaria da Sega, marcou época no bom e velho Mega. Bárbaros, guerreiras poderosas e anões enfrentaram monstros bizarros e gnomos cheios de tesouros, na série Golden Axe, sendo que o primeiro episódio reinou como o mais popular. Super Monaco GP2 para fechar em grande estilo a lista de mais concorridos do Mega Drive, um dos jogos que mais enche de orgulho o público brasileiro. Fruto de uma ideia da Tectoy e produzido em parceria com o campeão Ayrton Senna e a Sega do Japão, o game de corrida reinou por muito tempo como um dos melhores títulos de F1 já feitos para videogames caseiros. Super Mario Kart mais um a utilizar o tal efeito Mod 7, o primeiro Mario Kart começou de forma humilde o fenômeno das disputas de carrinhos estrelados pela turma do mascote bigodudo. Foi em uma destas locadoras que eu joguei pela primeira vez o Neo Geo. Falando hoje, posso dizer que foi uma experiência única, até lembro de cada detalhe. Eu e um amigo juntando nossos trocados para jogar meia hora de Art of Fighting e valeu cada centavo. Os gráficos lindos, aquela apresentação inicial de encher os olhos, o controle arcade, etc. E estas locadoras eram boas pois o pessoal que trabalhava nelas jogava de verdade, te passava dicas, truques e conversava sobre o jogo. Tinha sempre uma revista para folhear e um catálogo gringo para ficar babando nos acessórios. Durante a era dos cartuchos eu fiz amizade com o pessoal da locadora, então os lançamentos eram reservados de imediato e os funcionários da locadora na saída do trampo passavam lá em casa e jogavam a caixinha com o cartucho na garagem.
Imagina você de noite, em casa, na boa você escuta, e tem uma fita lá te esperando. Aí era só correr e detonar. Nesta época eu e meu amigo jogamos Master System e Sonic, Black Belt Alex Kidd faziam a alegria. Estas locadoras também eram responsáveis por me apresentar cards dos X-Men, bonés de baseball da Liga Norte-Americana, clickletes importados e action figures do Predador e outras coisas que eu nem sabia que existia na época. Pena que estas locadoras quase acabaram. Foi muito bom essa época, valeu mesmo pessoal reviver jogos muito bons, valeu. Siga-me nas redes sociais. Visite e curta nossa fanpage no Facebook e fique atento a mais novidades. Valeu pessoal, até mais.